Graça e paz, meus irmãos, por bendita graça e misericórdia do Senhor, nós estamos mais uma vez na casa do Senhor, com o povo do Senhor, para prestarmos um culto de louvor e adoração ao Senhor, nosso Deus Criador, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu Filho. Nós estamos aqui com esse intuito de testemunharmos do Senhor, de proclamarmos o teu Evangelho. Nós vamos estar louvando ao Senhor, cantando o hino 487, Precioso é Jesus. Anelo por Cristo, meu Rei Salvador, as honras a Ele darei com louvor, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim, celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Afável a porta do meu coração, humilde, muito manso, aguardou a admissão. Do triste pecado otorgou-me perdão. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Amado em Jesus eu alcanço afinal um futuro de glória da vida eterna, sem uma desdita nem nuvem de mal. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero te agradecer por estarmos aqui com o Senhor, na casa do Senhor, prestando um culto de louvor, adoração, honra e glória ao santo e eterno Deus que é. Senhor, que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus ilumine, Senhor Deus, a nossa alma, o nosso ser, e que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, viver conforme o teu querer e para o louvor da tua glória. Nos abençoe e direcione, toma, Senhor Deus, este culto que é prestado ao Senhor, nas tuas mãos, sobre a tua direção e a iluminação do teu Santo Espírito. Nos abençoe, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por todo sempre. Amém. Amém. Amém.
Ainda em pé, irmãos, hino 476. Hino 476. Brilho celeste. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Amém. Queria convidar para estar orando aqui à frente a nossa irmã Jordânia. Irmã Jordânia, venha orar ao Senhor, agradecendo a Deus a bondade, a misericórdia, o favor, o perdão de Deus para conosco e para com todos aqueles que necessitam deste Deus. Centraliza aí onde o Senhor Senhor Deus, meu Pai, eu te agradeço por nós estarmos aqui, Pai, mais um dia na Tua presença. Obrigado, Deus, porque nesse dia Tu nos deu vida, Tu deu vida a Teus servos que estão aqui hoje, e aqueles que não puderam vir, Senhor Deus. Abençoa também as pessoas que estão ouvindo agora. Pai, que nós possamos sair diferente, eu, Senhor Deus, que eu possa sair diferente do que eu cheguei. Amém. Obrigado, Deus, porque Tu tem nos cuidado de cada um de nós. Obrigado, Deus, porque Tu tem dado força ao Teu servo pastor para pregar a Tua palavra a tempo e a fora de tempo, Senhor Deus. Que a Tua palavra chegue e transforme os corações, Senhor Deus, que nesta hora estão ouvindo, através da internet e através de outros meios de comunicação, Senhor Deus. Obrigado, Deus, porque até aqui Tu nos ajudou. Até aqui, Pai, Tu nos tem fortalecido na Tua presença, Pai. Que a cada dia, Pai, possamos, eu, Senhor Deus, possa contar os meus dias na Tua casa,
louvando e bendizendo o teu santo nome. Amém. Obrigado, Deus, porque grandes coisas tu tem feito aqui neste lugar, Pai, através do teu servo. Obrigado, Deus, também pela vida da irmã Ludmila, que está aqui nessa noite também, Senhor Deus. Cada um que chegou até aqui, que nós possamos, Senhor Deus, a viver na tua presença, Pai. Amém. E que nenhum de nós venha olhar para trás, Pai. Amém. De onde nós veio, Pai. Obrigado por tudo e te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Pai. E mais uma vez, obrigado e ter com cada um de nós nesta noite com a tua palavra, Pai. Amém. Que teu servo, Senhor Deus, seja só um instrumento, Senhor. Aleluia. Deus. Obrigado por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Louvado seja o santo e eterno nome do Senhor. Bom é Deus, grande, tremendo e maravilhoso é o Senhor. E é muito bom estarmos na casa de Deus. Hoje, a segunda quarta-feira, depois do mês de março, onde começou a pandemia, que nós estamos nos reunindo para cultuarmos a Deus, para orarmos e pregarmos o Evangelho Santo, a palavra santa. Amados do Senhor Jesus Cristo, nós estamos estudando a palavra do Senhor, de livro a livro, capítulo a capítulo e versículo a versículo, de forma textual, expositiva e apologética, desde 2017. E isso melhorou e muito a estima da igreja pela palavra, pela Bíblia, porque foram ouvindo a palavra e compreendendo textos da palavra que não compreendiam, que não entendiam, ou que interpretavam de uma outra maneira. E dado a esta bondade e misericórdia que o Senhor Deus nos concedeu, nós estamos agora estudando o quarto evangelho, o Evangelho de João. E hoje nós estamos encerrando a série de mensagens que dividimos em 10 partes, que vem do versículo 22 até o versículo 59, onde intitula-se Jesus, o pão da vida. E nós vimos o Senhor falando à multidão acerca do verdadeiro pão, do verdadeiro alimento. Ainda que tenha havido contradita pelos judeus, dizendo que os pais deles, que os ancestrais deles, tinham comido maná no deserto, porque era um pão que Deus deu do céu. E Jesus Cristo faz um paralelo entre ele e o maná. E Jesus diz a eles que todos aqueles que comeram do maná morreram, mas que aqueles que comerem dele o pão da vida viverão para sempre. E ele está dizendo estas questões acerca do tempo futuro dele ali, com relação ao seu sacrifício em sua morte de cruz, o seu corpo e o seu sangue. E não há uma compreensão dos judeus neste sentido de forma nenhuma. Eles não entendiam, eles contestavam, mas Jesus, humildemente e mansamente, continua a lhes falar acerca do alimento que vem dos céus, do verdadeiro pão, da bênção, da redenção que está nele. Então, eu quero ler a palavra de Deus aqui dos versículos 54 ao 59 do capítulo 6. Está escrito assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue
tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, em mim permanece e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu dos céus. Não é o caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Muitos, pois, ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Amados do Senhor Jesus Cristo, o fechamento que Jesus Cristo dá em sua deidade como Deus, e o plano perfeito de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, é com uma profundidade de detalhes muito grande. Embora Jesus Cristo esteja falando comer a carne e beber o meu sangue de forma metafórica, usando uma metáfora, e para aqueles que têm dificuldades de entender o que é uma metáfora, é uma figura de linguagem que produz uma relação de semelhança. E o exemplo nós vamos usar o mesmo exemplo que Jesus Cristo deu: quem comer da minha carne e beber do meu sangue. É dizer, por intermédio de metáfora, explicando alguma coisa, trazendo uma linguagem bem rasa para uma compreensão de todos. Mas mesmo Jesus Cristo simplificando desta forma, as pessoas não compreendiam. Então, Jesus, ele faz esse fechamento colocando no oculto, no sujeito oculto. Quem come? Então, quem come? Todo aquele que nele crê. Quem se alimenta de Jesus? Todo aquele que deposita sua fé em Jesus Cristo e entrega a sua vida a Ele, e confia a Ele a sua vida, e tem uma relação com Jesus, assim como Jesus tem uma relação com Deus, uma sintonia perfeita. O apóstolo Paulo, amados de Jesus Cristo, ele entendeu isso ao dizer, 2 pontos: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a partir do momento que eu me alimento pela fé do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, feito em resgate da minha vida, eu vou compreender que eu estou comendo o pão vivo. E ao comer do pão vivo, eu vivo para sempre. Porque a partir do momento que Jesus entra no meu ser, entra na minha vida, nós temos uma relação, uma sintonia perfeita. Ele e eu e ele, eu nele e ele em mim. Mas isso é produzido mais por Jesus propriamente dito, porque por mim mesmo. Porque a ação da salvação é um ato de Deus. Tudo o que está feito foi iniciativa de Deus. Onde eu entro? Crendo. Onde eu entro? Convidando Jesus Cristo. Onde eu me alimento? Crendo nele.
Como que eu posso ter esta relação entre eu e Deus e eu? Entregando a minha vida a Jesus Cristo e confiando no Deus de amor, de graça infinita, que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito, do Pai cheio de graça e de verdade. Então, amados de Jesus Cristo, por isso que a graça nos alcançou. Efésios capítulo 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a dádiva de Deus é o pão vivo que desceu dos céus. E como que faz parte do meu viver? A partir do momento que eu creio. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás alimentado, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. O alimento é para os que creem. Então, quando o Senhor Jesus Cristo é reconhecido, convidado e aceito, eu sou transformado pelo poder de Deus. E agora, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a partir desse momento, eu sou propriedade de Deus duas vezes: direito de criação e direito de redenção. Direito de criação, porque Deus é o Criador supremo de todas as coisas, inclusive de mim e de você, de nós, e do mundo visível e do mundo invisível. Então ele nos criou com propósito, o louvor da sua glória. O homem pecou, se afastou de Deus, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A dádiva suprema de Deus é Cristo, que se oferece voluntariamente para saciar a fome e a sede do faminto e do sedento, para buscar e salvar, para salvar o perdido, libertar, dar vida e vida eterna, abrir a visão espiritual que estava cega. Então, agora os meus olhos te veem. Agora eu posso vê-lo, face a face, espiritualmente falando. Então, eu sou templo do Espírito Santo, porque eu sou comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo. O amados de Jesus Cristo, esse primeiro versículo, nós podemos dividir em 3 pontos. A interpretação literalista que os judeus tinham. Eles não compreendiam, porque eles não podiam compreender a linguagem metafórica, figurativa, que Jesus estava dizendo. Então, como é que a gente vai comer carne humana? Como é que a gente vai beber sangue humano? Esse cara está louco. Nós não somos canibais. Mas o que Jesus Cristo está falando é acerca do seu sacrifício na cruz do Calvário, a posteriori, daqui a algum tempo. Então, Jesus ia morrer em favor de todos, e todos os que o recebessem como seu único e suficiente Salvador, seriam saciados tanto da fome quanto da sede, e receberiam vida eterna e salvação. Então, quando olha para isso, não me assusto e nem interpreto como Jesus está pedindo que os judeus exercessem canibalismo. Pelo contrário, ele está falando espiritualmente, e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O amados do Senhor Jesus Cristo, a explicação de Jesus por meio de uma metáfora, falando não de forma material, mas sim espiritual, Jesus está falando no seu sacrifício, o sacrifício que ele faria por toda a humanidade. E eles não entendiam. E Jesus, de fato, ofereceu-se como Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Em terceiro aspecto, amados de Jesus Cristo, se Cristo, o crucificado, não for o objeto da minha, da sua, da nossa fé, você, eu e todos nós estamos perdidos. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé que temos em Cristo, é a confiança que temos nele, porque ele é caminho, verdade e vida. Ele é o único suficiente Salvador. Ele é aquele que nos amou tanto que deixou a sua glória, habitou entre nós. Ele não pecou, mas quando ele se entregou por mim e por você, como está lá em Isaías capítulo 53, ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso que Isaías começa o capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Então, o que Isaías está dizendo é o que Cristo está dizendo, e o resultado da dita, da palavra de Isaías e do Cristo vivo é a dádiva de Deus, o presente de Deus. E quem é o presente de Deus para a humanidade? Jesus, que de forma voluntária ofereceu-se como sacrifício em resgate de muitos. Ó amados do Senhor Jesus Cristo, e ele ainda continua explicitando, e ele continua tentando tirar do coração daqueles religiosos judeus a incredulidade. E ele tem um porquê. Esse porquê para quê? O porquê para alcançar o para quê? Que ele diz no versículo 55. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Então eu posso ver aqui, Jesus é genuíno, e genuinamente ele é o verdadeiro alimento e a verdadeira bebida, ou a verdadeira água que nos dá vida eterna, que nos dá salvação, que perdoa os nossos pecados passados, e os nossos pecados presentes, e os nossos pecados futuros. Então Jesus é a fonte de vida eterna que jorra até que o período da graça se encerre, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Estão tendo dificuldade de entender? Eu creio que eu não consigo ser mais sucinto e mais claro. É a forma mais clara que achamos para poder estar anunciando. Então podemos dizer como os discípulos: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Verdadeira comida e verdadeira bebida. O que quero dizer com isso? Só Jesus Cristo salva. 10:31, né? Em nenhum outro, de Atos, em nenhum outro nome há dado dentre os homens para que possamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva. Se não for a Ludmila, ela me corrige. Aqui está faltando um pouquinho de memória, mas eu vou estar tomando aí um memorial para melhorar. Mas aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e segue-me.
Em Lucas capítulo 9, versículo 23, se encaixa aqui dentro deste contexto da palavra de Deus para a salvação, para o comer, para o beber, para receber a Jesus Cristo, que é necessário negar, que é necessário crer. O tomar a cruz a cada dia é crer de todo o coração, de toda a mente e com todo o nosso ser, sem dúvida, sem incredulidade. Como que eu posso crer em um absurdo desse que ele está falando? Está dizendo de forma metafórica, e por graça e misericórdia de Deus que fui alcançado, mesmo criança, na campanha Cristo, a única esperança, na Avenida República 5.583, eu recebi a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, em uma pregação de Rubens Lopes. Então, eu criei e recebi a Jesus, e recebi salvação em Cristo, não porque eu era uma criança boazinha. Quem me conheceu sabe como eu fui gente boa, mas Deus me amou primeiro, e Ele perdoou todos os meus pecados. Mesmo sendo pequeno, eu compreendi que eu era pecador, porque o pregador diz: todos pecaram e separados ou destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram, a humanidade, logismo infantil, 6 anos de idade, que desde os 3 para 4 anos ia à igreja com os meus pais, eu compreendi que mesmo eu sendo criança, eu era pecador, porque já havia lido o salmista dizer: em pecado me concebeu meu pai e a minha mãe, e eu recebi como meu Senhor e como meu Salvador, e eu o tenho na minha vida. Olha, eu sou um miserável pecador, alcançado pelo amor, pela graça e pela misericórdia de Jesus, mas eu creio de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida, e eu estou no caminho, porque creio na verdade e tenho vida. Então eu recebi a Jesus Cristo. Então, a dádiva suprema de Deus, na milionésima parte de todo o plano salvífico de Deus, eu creio. E creio tanto que estou vos falando acerca daquilo que está escrito, e também daquilo que eu creio, e daquilo que eu vivo, e por isso eu vos proclamo. O amados de Jesus Cristo, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. O amados de Jesus Cristo, eu preciso crer. E essa é a grande dificuldade. E no pós-modernismo, chamar alguém de pecador, perdido, sem usar de artimanhas filosóficas, pode parecer que eu estou desrespeitando a humanidade e confrontando e jogando na cara que você é um pecador. A diferença entre o salvo e o não salvo é uma só. Todos pecaram e separados estão, até o momento que receberem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e tornarem-se filhos de Deus por intermédio da graça salvadora de Jesus Cristo. A graça de Jesus jamais me faltará. Jamais me faltará no coração. Sabe por quê? Desde o dia em que eu aceitei a Jesus, a minha vida se transformou. Então, Cristo transformou a minha vida.
na condição que tinha de pecador perdido, para pecador remido, comprado, lavado no precioso sangue de Jesus Cristo. Então, o tomar a cruz a cada dia e seguir é uma opção pessoal por crer, confiar, viver e testemunhar de que eu creio naquilo que Cristo disse, eu creio naquilo que Cristo fez, e eu creio naquilo que Cristo disse que nos faria, que ia prepararmos um lugar, para que onde Ele estivesse, estivéssemos nós também. É uma obra de fé. Ele entrou com a graça e eu entrei com a fé. E eu recebi, e eu sou salvo. Glórias sejam dadas a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Oh Deus maravilhoso! Que Deus tremendo é esse? Que plano glorioso! Só Deus mesmo para fazer uma coisa dessa, para alcançar um miserável como eu. E Jesus te ama. Jesus te ama e quer salvar. Ele quer livrar você do inferno, pecador perdido. Ele te ama e é só Ele que pode salvar. Ainda que você tenha a sua fé e tenha aí, seja um cristão romanista, tenha todos os seus santos, joga tudo esse santo fora, só Jesus Cristo salva. Aquele que quer vir após mim, isso é uma decisão espontânea, urgente, racional e inteligente. Ô meu querido, ô minha querida, não demores para reconhecer a Jesus Cristo como o pão para saciar a sua fome e o sangue para saciar a sua sede. Que Deus tenha misericórdia de você, e Ele tem, como teve misericórdia de mim, que você possa crer, como eu creio e sempre crerei. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão me assistindo e me vendo aqui na igreja. Se tudo isso aqui for mentira, se tudo isso não existiu e não existe e jamais existirá, valeu a pena viver para Cristo. Porque isso já me livrou de cada fria, de cada enrascada. Eu só estou vivo aqui agora, irmãos, porque eu creio no Cristo vivo. E você deve fazer a mesma coisa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Coma a minha carne, beba o meu sangue e permaneça. Permanecereis em mim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Não vamos encerrar essa permanência nos apostatando da fé. Nós estamos vivendo em dias de apostasia. Nós estamos no alvorecer da humanidade. Jesus Cristo está voltando. E vai ter muita gente que vai virar as costas para Cristo. Não faça isso. Permanecei no meu amor. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, em mim permanece e eu nele. Amados, há uma condição para a permanência. Esse comer é um comer diário. Esse comer, ele não pode sofrer sombra de variações. Eu hoje como, amanhã eu não quero, amanhã eu rejeito, semana que vem, quem sabe, talvez o mês que vem, hora que acabar a pandemia, quem sabe, afinal de contas, amados, a cruz deve ser tomada a cada dia, porque basta para cada dia o seu mal, e seguirmos todos os dias, ininterruptamente. Dá para entender? Ele não me atendeu, eu não vou crer, não.
Não é assim. Exercício diário, crer, confiar, ter fé, exercitar a fé, depositar a fé, entregar-se a, submeter-se a, em obediência, permanência e fé. Os servos do Altíssimo, o verdadeiro pão dos céus, aquele que, assim como o Pai vive, o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta também viverá em mim. Relação Jesus e Deus, eu e Jesus. Jesus não se apartou de Deus. Só na crucificação, que era obra de Jesus Cristo como Salvador, ele sentiu na cruz do Calvário toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. Porque ele, quando sentiu que ele era o Cordeiro de Deus mesmo, estava ali, expiando em si mesmo o pecado da humanidade, ele disse: Deus meu, porque me desamparaste. É ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Deus Salvador. Então, em nenhum momento da nossa vida nós podemos nos desligar de Deus, ou praticarmos alguma coisa. Eu lembro aqui, na cidade de Bauru, na primeira igreja batista de Bauru, o Ramsés, filho do Dr. José Roberto, junto com os adolescentes, fizeram uma peça. E o Rami, lá naquela época, era um menino palhaço, querido de todos, a palhaçada no sentido de descontração e brincadeira. E havia um personagem denominado Jesus. E o Ramsés era um crente domingueiro, como personagem, e ele dizia para Jesus, eu não sei se a Ludmila lembra disso: Jesus, fica aqui só um pouquinho, que eu vou entrar ali naquela balada. O senhor não pode entrar lá, porque lá é um lugar de gente ruim, que faz coisas ruins, mas eu vou entrar lá. E ele foi citando várias coisas. Jesus, o senhor sai daqui de dentro um pouquinho, porque agora eu vou adulterar, eu vou me prostituir. Depois o senhor volta, dá um tempinho aí fora. E ele foi falando: Jesus, eu vou fumar um umbral aí agora, mas o senhor sabe, porque o senhor não fuma. O que é só fumar um umbralzinho? Ele foi dizendo certas coisas que contradiz a permanência. É Cristo pela manhã, é Cristo ao meio-dia, é Cristo à tarde, é Cristo à noite, ou quando o sol se põe, é Cristo de madrugada, é Cristo, todos os dias da nossa vida, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Se Cristo não pode entrar, eu não posso. Se Cristo não pode pecar, eu não posso. Se Cristo não pode entrar em zoeira, em bebedeira, em coisas que é comum da prática do homem sem Deus, eu não posso. Por quê? Eu sou uma nova criatura. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo que dirige a minha vida. Essas questões, elas são muito sérias.
Jesus Cristo está mostrando aqui que vale a permanência. Tanto é que a palavra de Deus fala em perseverança. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos, a graça, só a graça. Mas a Bíblia também diz que os que perseverarem até o fim, aqueles que não deram trégua, não, tem que curtir, afinal de contas é uma vida só, eu tenho que curtir, eu tenho que levar vida, eu tenho, sabe, mas buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, antes que cheguem os maus dias e venham os anos dos quais dirás, não tenho neles contentamento. Eu já fui moço, eu já fui tolo, e como o salmista Davi pediu perdão, eu já pedi, porque tive oportunidade de viver. Perdoa os pecados da minha mocidade. Como eu já fui tolo nessa vida, por que eu não seguia Cristo e servia Cristo como eu sirvo agora? Porque tudo tem o seu tempo, mas teve gente melhor do que eu que não deixou que a interrupção roubasse a felicidade, a paz e essa doce companhia de Jesus Cristo. Amados do Senhor Jesus Cristo, assim como o Pai vive, é uma relação. Eu quero viver em você e quero que você viva em mim. Você topa? Pegar ou largar. Essas questões, elas são questões seríssimas. Minha mãe me dizia, quem me avisa, meu amigo é. Paulo entendeu o Evangelho de Cristo. E ele lá em Gálatas 2:20 diz, já estou crucificado com Cristo. Paulo seguiu Lucas 9:23, tomou a cruz a cada dia por todos os dias da vida dele. Que você a partir de hoje tenha um marco de ter Cristo na sua vida e você estar em Cristo e viver para Cristo, assim como o Pai e o Filho. Que você possa estar em Cristo e Cristo estar em você todos os dias que te restam sobre a face da terra. E verás como é bom ter Cristo, como é bom estar com Cristo, como é bom servir a Cristo, como é bom depender de Cristo. Amados de Jesus Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se Jesus se entregou por você, morreu no seu lugar, por que você não se entrega a Jesus Cristo? Por que você não o recebe como seu único e suficiente Salvador? O Pai o vivificou. Em Efésios, capítulo 2, versículo 1, que vai do 1 até o 9, está assim no versículo 1 de Efésios capítulo 2, que fala acerca da graça que nos alcançou. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em quem noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, seguindo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele me vivificou quando eu andava nos meus pecados e nos meus delitos. Ele pode te encontrar nas situações que você se encontra, mas a partir do momento que você entregar e confiar e crer e ter Jesus Cristo entronizado no centro do seu viver, morando no seu coração, você estará nele e ele estará em você.
Quem olhar para você vai ver Cristo, e quem olhar para Cristo vai ver o testemunho que você dá de Cristo, porque aonde você entra, o que você faz, Cristo está com você, e é por isso que ele diz: eu estou com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Amados, é de muita seriedade esta palavra, ela é de verdade, ela é de salvação, ela é de transformação, ela é de perdão, ela é de vida eterna. A vida eterna do crente, verdadeiramente, quando está ligada em Cristo, tem a vida de Cristo. É por isso que não morre mais, porque ele ressuscitou. Esse negócio é tremendo, né? E não é poético, é real. Não é filosófico, é verdadeiro. E aqui é bem compreensível, está sendo falado na literalidade, com clareza, assim como essa luz que me ilumina aqui. Amados de Jesus Cristo, a superioridade de Cristo para a lei. Este é o pão que desceu dos céus. Não é o caso de vossos pais, que comeram do maná e morreram no deserto. Quem comer, Jesus Cristo está apontando para ele, este pão viverá para sempre. Versículo 49 e 50, do mesmo capítulo 6, ó que Jesus Cristo diz: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce dos céus, para que o que dele comer não morra. E aqui não é morte física. A morte física está dentro dessa máxima. E assim como que só por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado há a morte, todos morreram. Então todos nós morremos, os salvos e os não salvos, fisicamente. Mas Jesus Cristo está falando de forma espiritual. Então quem crê em Cristo, quem se alimenta de Cristo, quem bebe do sangue de Jesus Cristo, e não é a ceia que é o simbolismo, não, é do próprio Cristo aqui, literalmente, carne e sangue, isso é literal. Se alimenta de, recebe vida eterna. E ele diz: e eu o ressuscitarei no último dia. Isso é tremendo. Jesus, o pão verdadeiro, quem comer não morre espiritualmente, vive para sempre. Você não quer viver? Você não quer ter vida em Cristo? Você não quer ser salvo por Cristo? Entregue a sua vida a Cristo ainda nesta noite. Que o Espírito Santo possa completar a sua santa e bendita palavra no seu coração. Que Deus te abençoe. E até domingo, na Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã. E domingo à noite. Domingo à noite é dia de ceia, memorial, ordenança do Senhor. Então, que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. E deixe-vos pedir mais uma vez, por favor, compartilhem a www.radio7ibpc.com. Nós já estamos com mais de 35 mil visualizações e temos um objetivo, um alvo, até 31 de dezembro, de alcançarmos 50 mil visualizações. Então, em quase 17 meses, atingirmos 50 mil visualizações. E a cada dia estamos indo mais longe, porque o amor de Deus está buscando vidas para salvar, para o louvor da glória dele. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração.
Eu amo vocês, mas Jesus ama vocês muito mais. Deus abençoe a todos.